Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 9 a 15 de dezembro. Selecionamos algumas partes de nossa reunião e eu tenho certeza que vai ser de ajuda para você e principalmente para o fortalecimento de nossa fé. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as partes de nossa reunião, para que assim possamos estar bem preparados, participar nelas, fortalecer a nossa fé e também a fé de nossos irmãos. Gostaria de agradecer os irmãos que pediram com antecedência para que eu pudesse preparar essa parte. Continue assim, por favor, que vai facilitar e muito a minha vida. Antes de iniciarmos, gostaria de incentivar todos a se inscrever no canal, fazer seu comentário, ative o sino para que você possa receber as notificações, compartilhe com outros caso você possa, se inscreva na opção Seja Membro se você quer ajudar o canal também. Muito bem, o tema de nossa consideração hoje é como um jovem pode manter puro o seu caminho. Então podemos iniciar da seguinte forma. Com certeza, nesse mundo em que vivemos, está cada dia mais difícil de se manter puro nos caminhos de Jeová. Mas note, está difícil, mas não é impossível. O próprio salmista deu a resposta à sua pergunta. Note a pergunta que ele fez e a resposta que ele deu no livro do Salmo 119, versículo 9. Como um jovem pode manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. O versículo é autoexplicativo. Não se faz necessário acrescentar mais nada. Mas, caso você não tenha entendido, imagine um vigilante de banco. A sua função é monitorar, prevenir e identificar possíveis ameaças ou atividades suspeitas, para que assim ele possa proteger outros e se proteger, fazendo assim um excelente trabalho. E no contexto bíblico, ser vigilante não é diferente. Precisamos observar cuidadosamente para verificar se há possíveis perigos ou dificuldades, pois infelizmente muitos têm baixado a guarda e colhendo muitas dificuldades. Por exemplo, alguns tiveram amizades erradas e acabaram fazendo coisas erradas. Outros se envolveram demais com o sexo oposto, cometendo imoralidade sexual, acarretando até mesmo em sua remoção da congregação. Então, percebemos que estar vigilante é primordial para que possamos continuar mantendo puro o nosso caminho. Outra forma de conseguirmos manter puro o nosso caminho é o que está escrito no Salmo 119, versículo 24, 31 e o 36. Veja só. Gosto muito das tuas advertências, elas são as minhas conselheiras. Apego-me às tuas advertências, ó Jeová, não me deixes decepcionado. Inclina meu coração às tuas advertências, e não à cobiça. Jeová, em seu infinito amor pelos humanos, deixou muitas advertências em sua palavra. Advertências fornecidas também por meio de nossas reuniões, quando lemos ou ouvimos alguém comentando. Jamais devemos achar que são informações repetitivas. Antes, devemos aproveitar o momento e guardar em nosso coração tal advertência, para que assim, como salmista, possamos dizer: é das tuas advertências que eu gosto. Outra coisa que pode nos ajudar ou ajudar os jovens a manter puro o seu caminho é por desviar os seus olhos do que é sem valor. Veja se não é isso que o mostra o Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos do que é sem valor. Preserva-me, vivo no teu caminho.
A ligação entre a visão e a mente é tão forte que aquilo que vemos pode despertar ou intensificar ambições e desejo no coração. Por isso que precisamos tomar muito cuidado, para que não venhamos perder o rumo de nosso caminho por ver e desejar o que é errado. Podemos dizer que é exatamente isso que o jovem na gravura está fazendo. Provavelmente aqui ele se apercebeu que algo estava atrapalhando o seu caminho para que assim ele pudesse manter puro o seu caminho nas advertências de Jeová e continuar servindo da maneira correta. Então ele está lendo uma informação se baseando na palavra de Deus. Então podemos nos perguntar: que advertências ou lembretes eu recebi que me ajudam a continuar puro em pensamentos, palavras e ações? Provavelmente, com certeza, todos nós já recebemos alguma advertência, ou lendo diretamente a palavra de Deus, ou ouvindo em nossas reuniões dos nossos irmãos, fazendo parte, dando discurso, ou até mesmo por meio de comentários. Caso tenha recebido uma advertência ou um lembrete, medite no que realmente você possa fazer para que possa se qualificar em continuar mantendo puro o seu caminho. Se fizer assim, tenha certeza que estará louvando a Jeová e continuará no caminho puro, tendo em vista a salvação eterna. Alguns irmãos têm me perguntando o que é valeu demais. Então eu vou explicar rapidamente. Quando você entra num vídeo, você vai na parte de comentários. Lá no final, na sua direita, tem um símbolo de coração. Quando você aperta nesse símbolo, você tem a opção de enviar para o canal um presente em forma de dinheiro. Então, se você não quiser se inscrever na opção Seja Membro, você pode mandar qualquer valor para o canal, ajudando assim o mesmo, ok? Então vamos juntos agora prepararmos nossas joias espirituais. Estaremos considerando o Salmo 119, versículo 1 ao versículo 56. Então, iniciando, vamos fazer a pergunta que aparece em nossa apostila. Como esse salmo foi composto e provavelmente com que objetivo? Então, o autor ele compôs 176 versículos desse cântico com as letras na ordem do alfabeto hebraico original, e cada uma das 22 estrofes tem 8 linhas que começam com a mesma letra. E o seu objetivo de ter sido escrito assim era para facilitar a memorização. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e comentar a base do mesmo. Então o primeiro versículo selecionado é o versículo 7, que diz assim: Eu te louvarei com o coração reto, ao tomar conhecimento dos teus julgamentos justos. O fato de conhecermos a Jeová causa em nós a necessidade de respeitar suas normas justas e elevadas. E à medida que vamos desenvolvendo não só o amor, mas também respeito por Deus, conseguimos trilhar um caminho reto, pois suas orientações causam exatamente esse efeito. Então, sabendo disso e reconhecendo a necessidade de louvá-lo, medite na palavra de Deus e em seus julgamentos, e louve sempre a Jeová com o coração reto. Agora o versículo número 11. Guardo no coração as tuas declarações, a fim de não pecar contra ti. Sabendo que somos imperfeitos e a nossa tendência pecaminosa nos leva a pecar, precisamos ter sempre em mente a palavra de Deus, nos protegendo a cada dia a superar essa deficiência. Então, assim como o salmista, precisamos ter a palavra de Deus guardada em nosso coração, fazer parte do nosso ser, para que assim possamos estar determinados em não pecar contra Jeová. O versículo 14.
Alegro-me com as tuas advertências, mais do que com todas as outras coisas valiosas. O mundo de Satanás, ele tenta fazer com que os servos de Deus pense que está perdendo algo de valor em servir a Deus. No entanto, na verdade, estamos nos protegendo de muitas coisas que poderia destruir nosso corpo físico e espiritual. Então, precisamos ser como o salmista, se alegrar com as advertências de Jeová, pois nada no mundo é melhor do que essas coisas. Agora o versículo 19. Sou apenas um estrangeiro nesta terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Assim como um residente forasteiro numa terra desconhecida, somos nós. Vivemos neste mundo, mas não fazemos parte dele, pois o nosso objetivo é estar no novo mundo de Deus. Então, para que possamos fazer essa transição tranquilos, precisamos ler e meditar na palavra de Deus, conhecer tudo que Jeová quer de nós. Nada pode ficar escondido, para que assim possamos chegar em nossa casa. Versículo 28. Não consigo dormir de tanta tristeza. Fortalece-me de acordo com a tua palavra. Podemos estar certos que, enquanto vivermos nesse mundo em decadência, vamos também ficar tristes, desanimados e angustiados, fazendo com que também venhamos a perder o sono. No entanto, esse texto nos dá a garantia que a palavra de Deus tem o poder de nos fortalecer e acalmar nosso coração. Sabendo disso, devemos fazer da palavra de Deus nosso remédio contínuo de esperança. Versículo 36 e 37. Inclina meu coração às tuas advertências, e não à cobiça. Desvia os meus olhos do que é sem valor. Preserva-me vivo no teu caminho. Esses versículos usam duas coisas que podem nos desviar de fazer a vontade de Jeová: coração e o olho. O coração é a fonte de toda motivação e o olho alimenta essa fonte. Então, para que, assim como o escritor desse salmo, não venhamos cobiçar e nem nos desviar do caminho de Jeová, precisamos nos debruçar na palavra de Deus e pedir a ajuda de Jeová, seu Espírito Santo, para que assim ele possa nos desviar de tudo que é sem valor e continuarmos em seu caminho. Versículo 51. Os presunçosos zombam muito de mim, mas não me desvio da tua lei. Esse versículo fortalece muito a nossa fé, pois nos ajuda a entender que em qualquer lugar pode ter pessoas que zombem de nós, na escola, no trabalho, na pregação. Não importa onde seja, sempre haverá esses tipos de pessoas. No entanto, a certeza que temos é que estamos servindo a um Deus vivo, que promete coisas maravilhosas para o futuro e que cumprirá, nos dando a motivação de aguentar tais provocações e nunca se desviar. Agora o versículo 52. Lembro-me dos teus julgamentos do passado, ó Jeová, e eles me consolam. Esse texto nos mostra o valor de estudarmos a palavra de Deus, pois quando lemos e aprendemos o que Jeová fez no passado por seus servos fiéis, conseguimos entender com muita tranquilidade o que ele fará no futuro. E isso nos ajuda quando passamos por momentos difíceis na vida, pois ao lembrar de tais ações de Jeová, nos consola e nos fortalece a continuar na estrada da vida. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza nossas joias espirituais. Espero que possa ter sido de ajuda para você, para que assim você possa comentar. Muito bem, vamos dar início então às nossas designações, fazendo a designação número 4, que é iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Comece a conversa com alguém que você encontrou enquanto ia de uma casa para outra no serviço de campo. Então,
podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela diz: Olá, bom dia, tudo bem? Então Ana, ela responde: Bom dia, tudo bem? Maria continua: Estou vendo você vir andando e não podia deixar de falar com você. Me chamo Maria, como você se chama? Então Ana, ela se apresenta. Ana. Maria continua: Ana, hoje estamos aqui nesse bairro para falar a respeito das promessas de Deus para o futuro. E como é uma boa notícia, a nossa obrigação é falar com todos. Concorda comigo que uma boa notícia deve ser compartilhada? Então Ana, ela diz: Sim, é sempre bom termos boas notícias, pois só ouvimos notícias ruins o tempo todo. Então Maria diz: Exatamente. E hoje nós temos uma excelente notícia para te dar. Veja só o que Deus fará no futuro e veja se não é uma boa notícia. Salmo 37, 10 e 11 diz assim. Então, depois da leitura, continua. Quando isso acontecer, como você acha que será a terra? Então Ana ela responde. Se isso realmente acontecesse, teríamos paz, sossego, tranquilidade. É como se estivéssemos num paraíso. Então Maria, ela continua. Verdade. Mas o detalhe principal dessa notícia é que se tornará uma realidade no futuro. E eu e você podemos estar vivendo no mundo assim. Sabe como? Então Ana ela diz: Imagino que seja seguir a Cristo. Então Maria ela diz: Exatamente isso. Precisamos conhecer a Cristo e também aquele que lhe enviou. Só assim podemos ter a oportunidade de vida eterna. Eu posso te mostrar esse texto numa próxima oportunidade. Você mora aqui perto? Então Ana ela diz: moro naquela casa ali. Então Maria ela continua: Maravilha. Então no próximo sábado eu venho e conversamos mais um pouco, tá bom? Então Ana ela diz: Tá bom. Então aqui a gente finaliza a primeira designação, iniciando conversas, e agora podemos fazer a análise da lição 1.4, que é interesse pelas pessoas. Então seja observador. E a última pergunta ela diz assim: será que esse é um bom momento para conversar com a pessoa? Então observe que Maria, ela observou a moradora vindo e viu realmente que era oportunidade para fazer isso, mesmo porque ela estava ali para falar a respeito de Jeová. Então podemos dizer que a irmã aplicou muito bem o seu ponto e também se saiu muito bem em sua parte. Dando continuidade, podemos fazer agora a designação número 5, que é cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, de casa em casa. Numa conversa anterior, a pessoa contou para você que alguém querido faleceu recentemente. Então podemos fazer essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, Ana, tudo bem? Como você está? Então Ana, ela diz: Estou bem, obrigada pela preocupação. Maria continua: Estamos trabalhando aqui próximo da sua casa e resolvi dar uma passada aqui para ver como você está e trazer também aquela publicação que eu havia te falado. Então Ana, ela diz: Estou levando. Na verdade, ainda nem sei o que está acontecendo. É como se tivesse aberto um buraco e até agora estou caindo. Muito estranho perder alguém que amamos. O interessante é que sabemos que um dia iremos morrer, mas quando isso acontece, não aceitamos. Então Maria ela fala: Isso é verdade. Primeiro porque não é fácil perder alguém que conviveu conosco por muito tempo e que amamos. E outro motivo é porque não fomos feitos para morrer, mas sim viver para sempre. Então Ana ela diz: Pode ser que seja verdade, mas por que então não temos essa condição de viver para sempre e evitar essas perdas tão dolorosas? Então Maria ela diz: Essa é uma boa pergunta. Mas caso você não se importe, podemos conversar sobre esse assunto em outra oportunidade. Em especial hoje,
Gostaria de lhe entregar uma brochura muito fortalecedora que vai com certeza lhe ajudar nesse momento tão angustiante. É essa aqui. Quando morre alguém que amamos. Essa brochura traz alguns pontos importantes, pois traz entrevistas de pessoas que já passaram pela mesma dor que você está passando, que eu já passei. E no final mostra o milagre da ressurreição, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Se lembra disso? Então Ana ela diz: sim, é muito conhecida essa história. Então Maria continua: mas você acredita que realmente aconteceu? Ana diz: sim. Então Maria diz: ótimo. Então veja só o que o próprio Senhor assegura para todos que já morreram, nos dando esperança. João 5, 28 e 29. Então faz a leitura e depois continua. Notou Ana? Deus promete trazer todos de volta, e nós teremos a oportunidade de ver nossos familiares que já adormeceram na morte. Não seria maravilhoso? Então Ana ela diz: com certeza. Será que vai demorar muito a acontecer isso? Então Maria fala: vamos fazer assim. Vou baixar essa publicação para você, dar uma lida e quando eu voltar analisamos essa pergunta, tá bom? Então ela diz: tá bom, combinado. Então agora a gente pode fazer análise da lição número 9.3, empatia. Escute com atenção. Então, deixe que a pessoa se expresse, não a interrompa nem ignore seus sentimentos, preocupações ou objeções. Quando você presta atenção, a pessoa percebe que você se importa com ela e também com o que ela pensa. Então, podemos perceber que foi exatamente isso que Maria ela fez. No início, Ana ela expressou exatamente como ela estava se sentindo pela perda de alguém tão amado. E podemos perceber que Maria ela ouviu com atenção e ajudou Ana a entender que no futuro isso tudo irá acabar. Então podemos dizer que a irmã também ela saiu muito bem em sua designação. Passando agora para a designação número 6, será feita em forma de discurso, que tem o seguinte tema: como posso resistir às tentações? Então podemos iniciar da seguinte forma: se você tivesse a oportunidade de fazer essa pergunta para Jesus Cristo: Jesus, como posso resistir às tentações? O que você acha que ele teria respondido? Provavelmente ele teria dito: obedeça aos mandamentos e venha ser meu seguidor. Ou seja, Jesus estaria dizendo para você: sim, você consegue resistir às tentações. Leia, medite e aplique a palavra de Deus em sua vida e siga meu exemplo. Sabemos que Jesus passou por muitas tentações e finalizando em sua morte. Não foi fácil, mas com muita determinação ele conseguiu. Mas nunca é fácil resistir a tentações. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro em Romanos capítulo 7, versículo 21. Perceba assim a seguinte lei no meu caso: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Podemos concluir então que o querer fazer o que é errado já está dentro de nós. Por isso que precisamos resistir e lutar contra as tentações. Mas não estamos sozinhos nessa luta. A palavra de Deus traz princípios e conselhos que podem nos ajudar nesse sentido. Veja o primeiro. 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 33. Não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos. Esse texto é uma realidade. Às vezes, a pressão de colegas ou da mídia pode fazer você sentir desejos errados que pode levar a uma situação tentadora, ou até mesmo fazer com que você vá atrás da multidão para fazer o mal. E conseguimos perceber que é exatamente isso que acontece. Às vezes, pelo fato de querer ser aceito ou ser visto como alguém descolado, acaba cedendo à pressão e fazendo o que é errado. Para que isso não aconteça, se faz necessário confiar estritamente em Jeová e não deixar que a pressão de colegas faça você fazer o que é errado e, principalmente,
sabendo que é errado. Guarde sempre em sua mente mais associações, consequências ruins. Outro conselho que pode nos ajudar a resistir às tentações é o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 21. Certifiquem-se de todas as coisas, apeguem-se ao que é bom. Quando não temos certeza de algo, em especial de nossas crenças, podemos nos tornar presas fáceis da incerteza, e isso é muito perigoso, pois quando isso acontece, não temos como prioridade respeitar aquilo que a palavra de Deus diz ser errado. Por isso, se faz necessário estudar a palavra de Deus e entender e fortalecer a sua confiança naquilo que você acredita, para que assim possa ter certeza e confiança que aquilo que você lê na palavra de Deus é o que precisa ser respeitado e obedecido. Somente assim conseguiremos resistir às tentações. Algo que pode nos ajudar nesse sentido é tirar como exemplo do jovem Daniel. Veja o que ele fez para que pudesse resistir qualquer pressão. Daniel 1,8 diz assim: Mas Daniel decidiu no coração que não se tornaria impuro com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Assim, pediu ao principal oficial da corte permissão para não consumir essas coisas que o tornaria impuro. Daniel, ele estava numa terra distante, com pessoas que não obedeciam ao seu Deus, que tinham costumes e praticavam coisas que Jeová condenava. Mas mesmo assim, ele conseguiu ser obediente às orientações de Jeová. Mas notaram o que foi essencial para que ele pudesse conseguir agir de tal forma? Ele decidiu no coração. Ou seja, o que ele havia sido ensinado por seus pais, o que ele havia visto e aprendido sobre Jeová, o dava a base para que ele pudesse o respeitar em todos os momentos, tendo assim a força para resistir às tentações. Que belo exemplo para nós! Temos a certeza que Jeová também nos dará tal poder se decidirmos desde hoje no coração obedecer às suas orientações. Outro conselho que pode nos ajudar a resistir às tentações é o que Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27. Surro o meu corpo e o conduzo como escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser de algum modo reprovado. O apóstolo Paulo ele admitiu que tinha fraquezas, assim como todos nós. Mas, ao reconhecer isso, ele se fez escravo, ou seja, teve que se conter, se disciplinar, para que ele assim pudesse estar no controle de suas decisões. Então pergunte-se: consigo controlar minhas decisões ou ajo pela emoção? Se temos a tendência de agir pela emoção, precisamos desde já conduzir nosso corpo como escravo, para que assim possamos também ter a recompensa da coroa da vida. Conseguimos perceber, então, diante da palavra de Deus, que podemos sim resistir às tentações. Devemos evitar mais associações, ter certeza naquilo que acreditamos e estar no controle. Se aplicarmos de perto essas orientações junto com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, podemos ter total certeza que nós também poderemos resistir às tentações. Então aqui a gente finaliza o nosso discurso e agora podemos fazer a análise da lição número 20 da nossa brochura Melhore. Faça uma boa conclusão. Então o que você deve fazer? Relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Então, faça uma conclusão simples e breve. Então, essa não é a hora de apresentar novas ideias. Termine a apresentação usando poucas palavras e motivando as pessoas a agir. E também, você pode relembrar os pontos principais e o tema da apresentação. Então, percebemos que durante o discurso, o orador ele sempre repetia o tema do seu discurso e no final ele relembrou os 3 pontos principais que faziam com que as pessoas que estavam ouvindo pudessem também resistir às tentações.
Então podemos dizer que o irmão também saiu muito bem em sua parte. Estaremos fazendo agora o estudo bíblico de congregação do capítulo 19, que tem o tema Persista em falar e não fique calado. Mas hoje nós vamos iniciar no parágrafo 6 e vamos considerar até o parágrafo número 13. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 6 e 7, que diz assim: Paulo não considerava a fabricação de tendas sua vocação ou carreira. Ele trabalhava nisso apenas para se sustentar enquanto realizava seu ministério, declarando as boas novas sem custo. E como Áquila e Priscila encaravam a profissão que tinham, por serem cristãos, eles sem dúvida tinham o mesmo ponto de vista de Paulo. De fato, quando Paulo deixou Corinto em 52 era comum, Áquila e Priscila deixaram casa e trabalho e foram com ele para Éfeso, onde sua casa passou a ser usada como local de reunião da congregação ali. Mais tarde, eles voltaram para Roma e depois foram novamente para Éfeso. Esse zeloso casal colocava os interesses do reino em primeiro lugar e, de coração, dava de si para servir a outros, ganhando assim a gratidão de todas as congregações das nações. Os cristãos hoje seguem o exemplo de Paulo, Áquila e Priscila. Ministros zelosos trabalham arduamente para não ser um peso financeiro a outros. É elogiável que muitos proclamadores do reino de tempo integral trabalhem meio período ao realizarem trabalhos temporários para se sustentar no que realmente é sua vocação, o ministério cristão. Como Áquila e Priscila, muitos servos de Jeová bondosos oferecem hospedagem aos superintendentes de circuito. Os que mostram hospitalidade dessa forma sabem como é animador e encorajador fazer isso. Pergunta, parte A. Como Paulo encarava a fabricação de tendas e o que indica que Áquila e Priscila tinham um ponto de vista parecido? Paulo, ele não encarava como vocação ou carreira, era apenas para se sustentar enquanto realizava o seu ministério. E Áquila e Priscila tinham o mesmo ponto de vista de Paulo, pois quando Paulo teve que se mudar, Áquila e Priscila foram junto com ele, demonstrando assim que eles também colocavam o reino em primeiro lugar na vida. A pergunta parte B: como os cristãos hoje seguem o exemplo de Paulo, Áquila e Priscila? Por trabalhar zelosamente sem ser um peso financeiro para os irmãos. Dessa forma, eles colocam também o interesse do reino em primeiro lugar na vida. Subtítulo: Muitos coríntios passaram a crer. Leitura do 8 e 9. Que Paulo encarava seu trabalho secular apenas como um meio para alcançar seu objetivo principal ficou evidente quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia com presentes generosos. Imediatamente, Paulo passou a se dedicar inteiramente à pregação da palavra. Mas esse intenso testemunho aos judeus gerou grande oposição. Para deixar claro que não tinha culpa pelo fato de os judeus terem recusado a mensagem salvadora devida sobre o Cristo, Paulo sacudiu suas roupas e disse a esses opositores: que o sangue de vocês recaia sobre a sua própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante, irei às pessoas das nações. Onde Paulo pregaria então? Um homem chamado Tício, justo, pelo visto um prosélito que morava ao lado da sinagoga, abriu as portas de sua casa para Paulo. Assim, Paulo saiu da sinagoga e entrou na casa desse homem. Paulo continuou morando com Áquila e Priscila enquanto estava em Corinto, mas a casa de Tício, justo, se tornou o centro de suas atividades de pregação. Então a pergunta do 8 e 9, como Paulo reagiu quando os judeus se opuseram ao seu intenso testemunho e onde ele foi pregar a partir de então? Então Paulo, ele sacudiu suas roupas e disse: que o sangue de vocês recaia sobre a sua própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante irei às pessoas das nações.
E Paulo, ele começou a pregar na casa de Tício Justo. Leitura do 10. Será que a afirmação de Paulo de que ele iria a pessoas das nações significa que ele parou completamente de pregar a todos os judeus e prosélitos, mesmo os receptivos? Dificilmente esse era o caso. Por exemplo, Crispo, presidente da sinagoga, tornou-se crente no Senhor junto com todos os da sua casa. Pelo visto, muitos dos que frequentavam a sinagoga se juntaram a Crispo, pois a Bíblia diz: muitos coríntios que tinham ouvido a palavra passaram a crer e foram batizados. Assim, a casa de Tício Justo se tornou o local onde a recém-formada congregação cristã de Corinto se reunia. Se esse relato tivesse sido escrito em ordem cronológica, como é o estilo de Lucas, então a conversão daqueles judeus ou prosélitos aconteceu depois de Paulo ter sacudido suas roupas. Nesse caso, isso revelaria muito sobre a razoabilidade do apóstolo. Pergunta: o que mostra que Paulo não estava decidido a pregar apenas às pessoas das nações? Um exemplo é Crispo, presidente da sinagoga, que tornou-se crente junto com todos da sua casa. E muitos dos que frequentavam a sinagoga se juntaram a Crispo e foram batizados. Leitura do 11. Em muitos países, hoje, as igrejas da cristandade estão bem estabelecidas e exercem forte influência sobre seus membros. Em alguns países e ilhas, os missionários da cristandade converteram um grande número de pessoas. Muitos que afirmam ser cristãos estão presos a tradições, assim como os judeus em Corinto no primeiro século. Mas, iguais a Paulo, nós, testemunhas de Jeová, zelosamente pregamos a essas pessoas, aproveitando qualquer conhecimento das Escrituras que elas talvez tenham ao lhes transmitir as verdades bíblicas. Mesmo quando elas se opõem a nós ou quando seus líderes religiosos nos perseguem, não perdemos a esperança. Entre aqueles que têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato, pode haver muitos mansos que precisam ser encontrados. Pergunta: como as testemunhas de Jeová hoje imitam a Paulo ao pregar às pessoas que afirmam ser cristãs? Porque, assim como Paulo, nós pregamos para qualquer pessoa, aproveitando qualquer conhecimento das Escrituras que elas talvez tenham. E mesmo quando se opõem a nós, não perdemos a esperança, porque ainda existem muitos mansos que precisam ser encontrados. Subtítulo: muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Leitura do 12. Caso Paulo se tenha perguntado se deveria continuar ou não seu ministério em Corinto, ele logo obteve a resposta na noite em que o Senhor Jesus apareceu a ele em uma visão e disse: não tenha medo, mas persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém o atacará de modo a lhe fazer mal, pois muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Que visão encorajadora! O próprio Senhor garantiu a Paulo que o protegeria de qualquer dano e que havia muitos merecedores na cidade. Qual foi a reação de Paulo àquela visão? Lemos: ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Pergunta: que garantia Paulo recebeu em sua visão? Então Jesus apareceu para ele e disse: não tenha medo, mas persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém o atacará de modo a lhe fazer mal, pois muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Então, após essa visão encorajadora, Paulo permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Leitura do 13. Depois de passar cerca de 1 ano em Corinto, Paulo obteve uma prova adicional do apoio do Senhor. Os judeus, num esforço conjunto, atacaram Paulo e o levaram ao tribunal chamado Bema. Considerado por alguns como uma plataforma elevada, feita de mármore azul e branco e repleta de figuras entalhadas,
O bema talvez ficasse perto do centro da praça principal de Corinto. A área em frente ao bema talvez fosse grande o suficiente para reunir um número grande de pessoas. Descobertas arqueológicas sugerem que o tribunal ficava a apenas alguns passos da sinagoga e, portanto, perto da casa de Tício o Justo. Ao se aproximar do bema, Paulo talvez se tenha lembrado do apedrejamento de Estevão, que às vezes é chamado do primeiro mártir cristão. Paulo, na época conhecido como Saulo, havia aprovado o assassinato dele. Será que algo parecido aconteceria agora com Paulo? Não, pois Jesus havia prometido: ninguém lhe fará mal. Pergunta: do que Paulo talvez se tenha lembrado ao se aproximar do tribunal, mas porque podia esperar um resultado diferente? Paulo talvez tenha se lembrado do apedrejamento de Estevão, que às vezes é chamado de primeiro mártir cristão. Mas o resultado seria diferente, pois o próprio Jesus Cristo falou que estaria com ele e que ninguém o faria mal. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.